Fala aí pessoal, de boa? Agora uma matéria novinha para vocês e boa notícia, matéria molezinha para aprender, importante, porque vocês vão precisar usar essas palavras a vida inteira, escrevendo por aí e facinho de tirar uma nota, hein? Então aproveita, galera. Seguinte, vamos aprender a usar esses porquês do português aí, né? Porque junto, porque separado, junto com acento, separado com acento. Então, parece um bicho de 4 cabeças, né? Mas a gente vai ver que na verdade não é nada disso. O negócio é bem tranquilinho. É só prestar atenção no vídeo, fazer as anotaçõezinhas. Já vou avisando, ó, pega o caderninho, pega uma caneta e copia, pega mais de uma caneta, pega umas canetas coloridas também para destacar algumas coisas ali. Copia bonitinho no caderno, no caderno de português, claro, e daí vocês vão me mandar a foto do conteúdo copiado. Isso vai valer uma notinha extra ali na atividade, tá bom? Então vamos lá, vamos ver como que funciona isso daí, beleza? Então é o seguinte, vamos começar por porquê separado, sem acento. Antes da gente começar, deixa eu falar uma coisinha importante para vocês. Esqueçam aquilo que alguns aí já ouviram, de que o porquê separado é o porquê de pergunta, tá? Sim, ele é o porquê que normalmente aparece na pergunta, que vai aparecer nos começos de pergunta, mas ele não é só para pergunta. Então, para não cair nesse erro mais, esquece essa informação, beleza? Porque tem frases que não são perguntas e você vai ter que usar ele. Então, ó, eu vou dar para vocês aqui um macetinho que ele vai resolver sempre o problema de como usar o porquê separado, tá? Então, ó, o porquê separado, ele é aquele que pode ser substituído na frase por essa expressão. Por qual razão? Tira o porquê da frase. Eu tenho que escrever uma frase com porquê. Será que é o separado? Para eu saber é só eu tirar o porquê da frase e tentar trocar por qual razão. Se a frase funcionar certinha, com o por qual razão no lugar do porquê, quer dizer que é porquê separado. Fechou, não tem erro. Fácil assim, tá? Não tenha dúvida daí. Isso resolve uns 99% dos casos de porquê separado, tá? Só que lá de vez em quando, num tipo de português um pouco mais formal, assim, não vai dar certo por qual razão. É sério, é tipo 1% dos casos ou menos. Então, às vezes, ele é usado num sentido diferente, que é o sentido de pelo qual, ou pela qual, ou pelos quais, ou pelas quais. Daí você tem que tentar trocar por isso, tá? Como que eu faço essa troca? Vou dar um exemplo rápido aqui, ó. Essa frase para vocês tem um motivo por que me atrasei. Eu posso trocar o porquê por pelo qual. Esse é o motivo pelo qual me atrasei. Se der para trocar por pelo qual, é porque separado, sem dúvida. Esta é a razão por que me atrasei. Esta é a razão pela qual me atrasei. Deu para trocar por pela qual? Mesma coisa. Se for no plural, os motivos por que me atrasei, os motivos pelos quais, as razões por que, as razões pelas quais, também vai ser porquê separado, tá? Mas a primeira coisa que a gente faz para saber se o porquê é separado, tenta trocar por qual razão. Deu certo, maravilha, só alegria. Muito raramente não vai dar certo, talvez dê certo um desses aqui. Tá, mas se não der certo nem esse nem esses, aí quer dizer que não é porquê separado, beleza? Se for porquê separado, tem que dar para trocar por isso daqui. Tranquilo, né? Maravilha. Exemplos aqui pra gente testar então. Ó, eu quero perguntar assim, ó, por que o céu é azul? Daí quando eu vou escrever essa frase eu fico em dúvida em qual porquê usar. Nessa aqui daria certo aquela coisa que eu mandei vocês esquecerem lá, mas vocês já esqueceram, né? Vocês são obedientes. Então tá, então a gente vai fazer o que tem que fazer. Por que o céu é azul? Será que é o porquê separado? Como que eu faço para ver se é o porquê separado? Eu tento trocar por qual razão. Então em vez de por que o céu é azul, eu tento assim, ó, por qual razão o céu é azul? Deu certo? A frase funcionou igualzinho, né? Quando dá para trocar por qual razão, eu não preciso nem ter medo mais, eu posso ir lá feliz da vida e escrever um porquê separado. Maravilha. Segunda frase, essa não é uma pergunta. Ó, tá vendo? Já iam errar aqui se tivessem com aquela ideia que vocês já esqueceram. Não entendo por que você fez isso. Será que é o porquê separado?
Vamos tentar o por qual razão. Não entendo por qual razão você fez isso. Deu. Não entendo por qual razão você fez isso é igual a não entendo por que você fez isso. Se deu para fazer a substituição, por que separado? Sem medo. Mais uma lá. Você sabe por que ela está tão feliz? Será que é separado? Vamos tentar. Por qual razão? Você sabe por qual razão ela está tão feliz? Funcionou às mil maravilhas, né? Se funcionou por qual razão? Porque separado, sem medo nenhum de ser feliz. Beleza? Então tá. Agora o porquê junto. Se você aprender bem o porquê separado sem acento e o porquê junto sem acento, cara, você vai errar muito pouco já, porque esses aí são disparados os dois porquês que são mais usados, tá? Então aprende bem isso aqui também. O porquê junto, ele é uma conjunção explicativa, ela é uma palavra que liga duas frases quando a frase que vem depois dela é uma explicação. O porquê junto, ele é usado sempre antes de uma explicação. É só ver se o que vem depois dele é uma explicação de alguma coisa. Se for a explicação, a gente vai usar o porquê junto, beleza? E por curiosidade, quase sempre, não é absolutamente sempre, tá? Mas quase sempre ele pode ser substituído por uma outra palavra que também é uma conjunção explicativa, que significa a mesma coisa que ele, que é a palavra pois, tá? Então, porquê junto é igual à palavra pois. Só que em alguns raros casos fica estranha essa substituição, tá bom? Vai me dizer que tá difícil esse negócio aqui, por favor, né? O pessoal chora aí por causa dos porquês. Olha que molezinha, cara. Porquê separado, troca por qual razão. Se não der, tentou pelo qual. Porquê junto, vem antes de explicação. Nossa, se eu souber isso, eu já acerto mais de 90% dos casos de porquê. Só com isso. Fala sério, né? E como é sempre melhor a gente ver a coisa na prática, vamos testar aqui, né? Estou feliz porque está chegando o meu aniversário. Quero escrever isso, mas eu não sei qual porquê que eu uso aqui. Claro que você não sabe, calma, cara. Vamos testar, né? Estou feliz porque está chegando o meu aniversário. O primeiro que eu aprendi foi porquê separado, que dá para trocar por qual razão. Estou feliz por qual razão está chegando o meu aniversário. Espero que você tenha percebido que essa frase está estranha. A gente não fala isso no português normal. Estou feliz por qual razão está chegando. Não, tá muito estranho esse negócio. Tá, mas tinha o pelo qual. Ou pela qual, né? Estou feliz pelo qual está chegando o meu aniversário. Nossa, nada a ver. Ficou pior ainda, né? A gente não faz frases desse tipo no português. Estou feliz pelo qual está chegando. Nada a ver. Então, não deu nenhum dos dois. Quer dizer o quê? Que não é porquê separado. Agora vamos ver se é o porquê junto, sem acento, né? O porquê junto sem acento é aquele que vem antes do que de uma explicação, beleza? Então isso daqui teria que ser uma explicação. Está chegando meu aniversário. Será que isso é a explicação de alguma coisa? Não é a explicação da felicidade? Cara, eu estou feliz. Me explique por que você está feliz. Tá, eu vou explicar por que eu estou feliz. Porque, agora a explicação, está chegando meu aniversário. Essa é a explicação da minha felicidade, né? Se isso é uma explicação, a palavra que introduz a explicação é um porquê junto, sem acento. E só para a gente testar, vamos tentar trocar por aquela outra palavrinha que significa a mesma coisa que ele, que é a palavra porém, né? Que porém o que? Se liga. Pois. A palavra pois. Estou feliz, pois está chegando o meu aniversário. Certinho. Encaixou certinho. Maravilha. Próximo lá. O time está bom, porque soube investir na base. Será que é o porquê separado? O time está bom, por qual razão soube investir na base? Não funcionou essa frase. O time está bom pelo qual soube investir. Não, nada a ver, né? Então não é o separado. Vamos ver se é o junto. Para ser o junto, isso daqui tem que ser uma explicação, né? Soube investir na base tem que ser a explicação de alguma coisa. Vamos ver. O time está bom e a explicação disso é que ele soube investir na base? Essa é a explicação do porquê que o time está bom? É, né? A explicação da qualidade do time é que ele soube investir na base.
por isso está bom. Então, se isso é uma explicação, porque junto, sem acento. Vamos testar o pois aqui para ver se está certo também nesse caso. O time está bom, pois soube investir na base. Maravilha, também deu para trocar pelo pois, porque junto mesmo. Terceira lá, eu não sei a resposta porque nunca estudei isso. Vamos ver se é o junto. Para ser junto tem que vir antes de uma explicação. Nunca estudei isso. Isso é a explicação de alguma coisa? Sim, é a explicação da ignorância desse cidadão aqui que não sabe a resposta. Eu vou explicar por que eu ignoro esta resposta. É porque eu nunca estudei isso. Caso eu tivesse estudado isso, eu saberia a resposta. Ou não, né? Poderia também nem saber. Mas essa foi a explicação que ele deu. Testar o pois, então é porque junto, né? Se é bem antes da explicação. Testar o pois. Eu não sei a resposta, pois nunca estudei isso. Beleza, funcionou maravilha também. Então, show de bola. Agora o terceiro porquê. Esse porquê aqui é um porquê mais cabuloso, né? É porque junto com acento. Talvez a maioria de vocês aí nunca nem escreveram esse negócio aqui, né? E olha que capaz de nunca na vida escrever, mas alguns vão precisar escrever sim. Então ele é mais raro que os outros, beleza? Ele é um substantivo, como se fosse a palavra lápis, como se fosse a palavra árvore. Ele é um substantivo. Substantivos vêm depois de um determinante normalmente, né? A gente fala o lápis, a árvore, este lápis, um lápis, o teu lápis e tal. Mas como um substantivo normal aqui, ele vem depois dessas palavrinhas. O porquê, este porquê, um porquê, o teu porquê e tal. Ele vem depois de uma palavrinha determinante. Tá? E aqui tá meio estranho, professor. Beleza, fica sossegado. Tá? Só mais um detalhe. Como ele é um substantivo, ele pode ir para o plural, igual o plural de lápis. Qual que é o plural de lápis? Ih, se ferrou? Não sabe o plural de lápis, cara. O plural de lápis é lápis. É igual, não muda, tá? Mas é plural, né? O que vai dizer que ele está no plural daí é o o que vem na frente. Em vez de o lápis, são os lápis. Beleza, árvore. A árvore, as árvores, estas árvores ou esta árvore, né? Então esse porquê aqui é o único dos porquês que pode ir para o plural, pode virar porquês, tá? Então se algum dia você quiser escrever porquês, vai ser o porquê junto e com acento, tá? Agora um macetinho mais fácil aqui. Quando que eu sei, para não ter erro, quando que é o porquês junto com acento? Quando eu troco ele pela palavra motivo, porque ele é sinônimo da palavra motivo, ele significa a mesma coisa que a palavra motivo, tá? Então, ó, este porquê é uma palavra e eu vou substituir ele por uma palavra, tá? Não é por qual motivo, é somente pela palavra motivo. Você troca um por um, tá? Se você for querer trocar por qual motivo, você vai se bananar inteiro e vai errar, porque você vai colocar o porquê errado. Então tá, é somente pela palavra motivo. Molezinha, né? Fala a verdade. Beleza, então. Esse é muito fácil. Sério, esse é muito fácil, né? É só você trocar uma palavra por uma palavra. Então vamos ver lá. Não existe um porquê para isso. Primeiro, eu já tinha falado que ó, ele vem depois de um determinante dessas palavrinhas tipo tipo o, tipo meu, teu, seu, aqui, né? Este, esta, isto. Então ó, já tem uma dicasinha aqui, né? Que é o porquê junto com acento. Mas de qualquer forma, imagine que você vai escrever, não existe um porquê para isso, não sabe qual porquê. Vamos começar por aqueles que são os mais frequentes, só para a gente ver, né? Não existe um por qual razão para isso, nada a ver. Não existe um pelo qual para isso, né? Não, então não é o separado. Junto, para isso é uma explicação aqui? Está explicando alguma coisa? Não existe eu vou explicar porquê para isso. Não, nada a ver, não é uma explicação. Então não é porquê junto, sem acento. Então, vamos para o terceiro teste, que é trocar pela palavra motivo, né? Não existe um porquê para isso, não existe um motivo para isso. Deu para trocar por motivo, então se deu para trocar por motivo, porquê junto com acento. Tranquilo assim.
Professor, mas então por que eu já não escrevo a palavra motivo? Pode, escreva a palavra motivo. Só que se for um exercício e eu pedir para você completar com algum dos porquês, você não vai poder pôr a palavra motivo, né? Você vai ter que pôr o porquê que equivale à palavra motivo. Mas num texto teu, você não precisa usar isso daqui se não quiser, pode usar a palavra motivo tranquilamente. Segunda lá, você sabe o porquê do protesto lá fora? Você sabe o porquê do protesto? Você sabe o motivo do protesto lá fora? Deu certo. Você sabe o motivo do protesto lá fora? Então, porquê junto e com acento. Beleza. No terceiro aqui eu vou agilizar, tá? Vamos direto pro teste que dá certo. Não vai dar o por qual razão, não vai dar o pelo qual, e isso daqui não é uma explicação. Então vamos testar o motivo. Nenhum desses seus motivos me convenceu. Nenhum desses seus porquês me convenceu. Lembrando que esse é o único porquê que pode ser usado no plural. Certo? Então agora vocês já sabem as 3 regras que dizem respeito aos porquês. Que é o porquê separado, sem acento, porquê junto, sem acento, porquê junto com acento. Ué, mas não tinha 4 porquês? Sim, tem um quarto, mas esse quarto vocês já vão ver que é uma outra regrinha. Então nós temos essa regrinha especial da palavra que. Como que funciona a palavra que? Sempre que ela for usada no final da frase, ela deve ser acentuada. No final da frase quer dizer, quando depois dela vier um ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, às vezes até a vírgula, e daí começa uma outra frase depois da vírgula, outra oração, tá? Então nesses casos o que é pronunciado mais forte e a gente acentua ele para destacar, tá? Então é uma regra da palavra que. Precisa ter o por na frente? Por que? Não. Pode ser para que, de que, pode ser o que, ou pode ser simplesmente que. A palavra que no final tem acento, tá? Então acontece que você está lá descobrindo qual porquê que você vai usar, você faz o testezinho do por qual razão e você descobre que é o porquê separado. Beleza, você escreve lá do porquê separado. Mas se esse porquê separado estiver no final da frase, você vai ter a palavra que no final da frase, né? Então você vai ter que acentuar o que, tá bom? É simples assim. Então vamos ver lá. Comprei uma mochila e nem sei porquê. Qual o porquê que eu uso? Vamos começar tentando ver se é o separado. Trocando por qual razão. Comprei uma mochila e nem sei por qual razão. Cara, já deu certo por qual razão, né? Se deu certo por qual razão, eu já sei que é o porquê separado. Então comprei uma mochila e nem sei porquê separado. Maravilha. Feliz da vida, escrevi meu porquê separado, mas ops, tem um detalhe. Ele está aqui no final da frase, certo? Ele é a última palavra, ponto. Se tiver no final da frase, essa palavrinha aqui, o que acontece com ela? Ela tem que ser acentuada. Então vai ficar porquê separado, porque é o de por qual razão, mas com acento, porque está no final da frase. Tem gente que diz que no final, que este é o porquê de final de frase. Eu não digo isso. Por quê? Porque o porquê junto com acento também pode vir no final da frase, tá? Então você vai ter que fazer o teste do por qual razão primeiro para descobrir que é separado. Se for jogar direto, você pode errar, tá? Ó, se a frase fosse comprei uma mochila e nem sei o porquê, se tivesse um o aqui, já não ia mais ser por qual razão, não. Nem sei o por qual razão, não ia dar. Daí ia dar assim, eu comprei uma mochila e nem sei o motivo. E o que troca por motivo é o junto com acento, tá? Então, não existe o porquê de final de frase, tá? Existe o porquê separado, que se estiver no final da frase, tem que levar acento, porque a palavra que no final de frase leva acento. É isso, tá bom? E é só isso. Vocês não achavam que era tão fácil assim, né? Então, beleza. Então vamos praticar aqui só para exercitar. Se quiserem dar um pause no vídeo para fazer primeiro e daí depois ver a resolução, eu acho que é uma boa ideia, porque é sempre bom a gente tentar antes, tá? Então essa conversazinha aqui entre João e Pedro. Rapaz, nunca quis tanto umas férias quanto este ano. Por que isso, João? Você ainda me pergunta por quê? Ué,
Eu não sei o porquê dessa ansiedade toda se você está trabalhando em casa, justamente porque não aguento mais ficar em casa na frente do computador. Então, se você quer dar uma pensada antes, quais são os porquês aí, pausa o vídeo e tenta fazer. Porque agora eu já vou começar a responder, tá bom? Então vamos lá. Então, rapaz, nunca quis tanto umas férias quanto este ano. Por que isso, João? Primeiro teste, por qual razão? Olha só que sacanagem. Aqui vai ficar estranho. Vai ficar estranho. Foi até legal ter aparecido isso aqui, porque daí agora vocês vão poder refletir, né? Por que isso, João? Por qual razão isso, João? Fica estranha essa frase, né? Por qual razão isso, João? Eu vou concordar com vocês que fica estranha essa frase, mas não tem jeito, cara. Você poderia testar qualquer outro. Ó, motivo isso, João? Nada a ver. Isso é uma explicação? Não, isso não é uma explicação. O único que encaixa aqui é esse porquê aqui. Por qual razão isso, João? Então, por mais que fique estranho, é o que melhor encaixa, tá? Vocês poderiam até agora dar aquela risadinha sacana e falar assim: aí, ó, professor, era só pensar que era o porquê de pergunta. É verdade. Nesse caso aqui, se você pensasse que é o porquê de pergunta, você matava bem facinho essa parada aí. Só que daí eu poderia responder assim para você: ó, nessa segunda aqui, se tivesse um O na frente, é uma pergunta e não ia ser ele. Então já ia bugar tudo, né? Então assim, é o que melhor encaixa das regras que você pode tentar aplicar ali, dos macetes que você pode tentar aplicar, tá? Obviamente não é explicação. Obviamente a palavra motivo nada a ver, tipo assim, ó, motivo isso, João. Então o melhor que a gente tem é por qual razão isso, João? Tá? É o que encaixa melhor. Na segunda aqui. E você ainda me pergunta por quê? Vamos testar pelo começo. Por qual razão? E você ainda me pergunta por qual razão? Opa, deu certo. Então é o porquê separado, né? Só que está no final da frase. Se está no final da frase, o que acontece com a palavra que? Ganha um acento, né? Então é o porquê separado de por qual razão e como está no final, acento. Aí continua. Eu não sei o porquê dessa ansiedade toda se você está trabalhando em casa. Eu não sei o por qual razão dessa ansiedade. Não. Eu não sei o pelo qual dessa ansiedade. Não. Dessa ansiedade toda, isso é uma explicação? Não. O cara está falando justamente que ele não sabe como que isso aqui vai ser uma explicação, né? Então, vamos tentar motivo. Eu não sei o motivo dessa ansiedade toda. Sim, deu para trocar por motivo. Então é o porquê junto com acento. Troca uma palavra por uma palavra. Tranquilinho. E o último, justamente porque não aguento mais ficar em casa na frente do computador. Justamente por qual razão não aguento mais ficar em casa? Não ficou muito certo, não. Ficou meio estranho. Por qual razão não aguento mais ficar em casa? Justamente pelo qual não aguento... Não, nada a ver. Justamente... Peraí, tem uma explicação aqui. Não aguento mais ficar em casa na frente do computador. É a explicação de algo? Sim, né? A explicação do quê? A explicação do porquê que o cara nunca quis tanto umas férias quanto este ano. É justamente por isso, esta é a explicação, porque ele não aguenta mais ficar em casa. Então qual é o porquê de explicação? Esse cara aqui, né? Porque junto, sem acento. Maravilha, galera. Então, agora se acharem necessário, assiste mais uma vez o vídeo aí, vê com calma. Lembra, vocês têm que copiar no caderno o conteúdo, tá? O conteúdo que vocês vão copiar no caderno, eu quero que vocês copiem até esse exercício aqui, tá? Então vocês vão copiar até aqui. A tirinha ali, claro que não, né? Copia no caderno e anexa a foto na atividade que vai vir uma notinha extra por isso. Maravilha. Um abração, galera.